Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal e eu vejo muita gente falando por aí que os fundos imobiliários não estão valendo a pena porque a rentabilidade deles não está tão alta nesse ano, até quando se compara com as ações da Bolsa de Valores. Mas galera, a gente não pode esquecer uma coisa, dividendos. Os fundos imobiliários são uma verdadeira máquina de gerar dividendo, que é aquele dinheiro que cai na sua conta todos os meses. Não podemos nos esquecer, os fundos imobiliários são muito bons em dividendos. Quer ver só? Não é muito raro a gente ver notícias como essa daqui, por exemplo, ó, metade dos fundos imobiliários listados pagam dividendos acima do CDI, com a Selic a 10,5%. Ou seja, metade dos FIIs paga mais do que a taxa Selic, e isso com isenção de imposto de renda. Quer ver só? Tem alguns FIIs, por exemplo, ó, que eles até colocam aqui, que chegam a pagar mais do que 1% ao mês. E qual é a grande oportunidade que eu vejo hoje? Essa daqui, ó. Os fundos imobiliários vivem uma distorção e abrem oportunidade de compra. Por quê? Veja bem, daqui a pouco eu vou te mostrar os números aqui, mas a maioria dos investidores do mercado de FIIs aqui no Brasil são investidores pessoas físicas. Então, a gente tem um mercado já sim muito maduro, mas ainda pode ter uma entrada maior de investidores institucionais, fundos de pensão, etc. E isso pode destravar muito valor. E qual é o problema de um mercado totalmente dominado por pessoas físicas? Que pode ter distorção de preço, né? Porque muitos investidores podem vender, podem não ter aquele conhecimento tão aprofundado e vender um ativo determinado por causa de uma notícia que viu. Então, é um mercado que está mais aberto para distorções e aí sim aproveitar para comprar mais barato. Você quer ver só? Olha esse relatório aqui, esse boletim mensal que a própria B3 ela disponibiliza, e aí é muito interessante que a gente vê o número de investidores crescendo absurdamente, né? Já são quase 3 bilhões de investidores de fundos imobiliários no Brasil, 2,7, né? Então isso aqui vem crescendo substancialmente ano após ano, né? Veja aqui que isso aqui é muito bonito de ver, né? Provavelmente você que está acompanhando aqui o canal é uma dessas pessoas. Se ainda não é, está na hora de você aproveitar também. E aí, ó, o grande detalhe é isso aqui, ó, 76% das pessoas, 76% dos participantes do mercado são pessoas físicas. Isso em posição de custódia de dinheiro, né? Investidores institucionais ou mesmo os estrangeiros ainda não chegaram nesse mercado. Se a gente olhar o mercado de ações aqui no Brasil, tem muita influência de investidores estrangeiros e institucionais. Então isso aqui pode chegar brevemente também no mercado de fundos imobiliários, que cada vez ele se consolida mais. Então esse aqui já é uma diferença muito grande quando a gente olha o mercado de ações, que nesse ano está valorizando bastante, e o mercado de FIIs, que não está valorizando tanto, mas por outro lado está pagando muitos dividendos. Essa é a graça, esse é o grande motivo de investir em FIIs, e é isso que eu vou te passar aqui na sequência. Uma lista dos FIIs que estão pagando mais dividendos, que você pode dar uma olhada, só que antes disso a gente precisa entender muito bem o cenário, taxa Selic. Por que isso é importante? Porque quando a taxa Selic está em queda, a gente acaba olhando mais para os fundos que têm mais potencial de crescer, por exemplo, os fundos de tijolos. Mas agora que tudo está indicando que a gente vai ficar com uma Selic alta por mais tempo, por mais que ela já tenha caído, ela vai seguir com provavelmente um patamar de quase 2 dígitos. Então isso faz com que, por exemplo, fundos de papéis sejam bem interessantes nesse momento. Olha só, eu vou até colocar essa notícia aqui na tela, porque a projeção do IPCA, ou seja, a inflação, subiu mais uma vez e o mercado já está vendo uma Selic alta em 2026. Então a gente sempre enxerga antes, né? O mercado precifica tudo antes, não adianta a gente esperar. Mais importante até do que esse número, por exemplo, ó, a previsão da taxa do IPCA, da inflação, 4,25%. Saiu de 4,22 para 4,25. É pouca coisa, a diferença é muito pouca. Mas aqui o importante é a gente ver a tendência, né? Como está uma tendência, olha só, sexta semana seguida de alta, o que a gente pode estimar? Que a Selic tem uma tendência de alta, né? E aí, muitos dos fundos imobiliários têm contratos atrelados ao IPCA, ou seja, eles vão ganhar mais dinheiro e vão distribuir mais dividendos. Então, não fecharia os meus olhos para os fundos de papéis nesse momento, tanto IPCA quanto Selic. Até porque ó, a perspectiva da Selic
para 2024, 2025 e 2026 não é muito baixa, né? Ó, aqui na melhor das previsões é 9,5, né? E eu acredito que nem vai ficar tão baixo assim. Pois bem, agora vamos ver quais os fundos que estão pagando mais dividendos que você pode ficar de olho. Existe uma ferramenta aqui dentro do site do Investidor 10, que é a busca avançada de FIIs. Ela é muito legal, tá? É só você clicar aqui nesse menu superior FIIs e depois você vai aqui em busca avançada. Veja, aqui a gente tem várias ferramentas interessantes. Como eu te mostrei, ó, eu posso selecionar aqui só os fundos imobiliários de papel, tá? Lembrando que nesse curto prazo a gente enxerga que os fundos de papéis vão pagar mais dividendos do que os fundos de tijolos. Os fundos de tijolos, eles pagam bem, mas para o longo prazo, tá bom? Por quê? Aí se junta o potencial de valorização da cota mais os dividendos que ele paga. Aqui nos fundos de papéis é muito dividendo e praticamente nada de valorização, tá bom? Então, lembre-se sempre, o dividendo que você ganha, você precisa reinvestir ele para você criar essa máquina, esse potencial dos juros compostos de aumentar o seu patrimônio no longo prazo, tá bom? Mas aí o que é legal aqui dessa ferramenta? Primeira coisa, ó, depois a gente pode mexer aqui no PVP, no Dividend Yield, mas a primeira coisa que eu faço é sempre essa liquidez. Por quê? Porque uma liquidez maior do que 2 milhões, por exemplo, mostra aqueles fundos que são maiores, mais negociados, então não vai ter tanta distorção assim, porque fundo pequenininho é até difícil de analisar. Então aqui a gente já limpa, já faz uma bela de uma limpa. Ó. Quando eu clico aqui em buscar, depois eu clico aqui em patrimônio do FII, porque aí eu coloco dos maiores para os menores, tá vendo? Ó, o maior é esse aqui que tem 7,6 bilhões de valor patrimonial, que é o Canip, né, que é um fundo bem famoso, que ele tem muitos contratos de inflação, a maior parte deles é inflação, só para investidores qualificados. E no segundo lugar a gente tem o KNCR, que é um fundo de papel, também da mesma gestora Quineia, esse sim, fundos de papéis, com a maioria dos contratos atrelados à Selic. Mas o que a gente já começa a ver aqui de interessante? O primeiro filtro é esse, tá, pessoal? Veja os maiores fundos, porque a maioria desses aqui que vão estar na tela provavelmente são fundos que não terão grandes problemas, ok? Um primeiro filtro de análise. Depois, o que a gente consegue já reparar aqui? Alguns desses fundos pagando, sim, mais do que a taxa Selic, né? Então, ó, KNCR pagando 11,7, enquanto a Selic é 10,5. MXRF pagando 12,4, isso é valor anual, tá bom, pessoal? KNHY 12,10, o CPTS praticamente no valor da Selic, 10,41, mas muito barato, né? 0,93 o PVP dele. O que é essa métrica? Nos fundos de papéis ela é muito fiel. Quando esse PVP está acima de 1, por exemplo, o KNCR, o MXRF, são fundos que estão caros, né? Assim como o KNHY, né? Tudo que tiver acima de 1, quer dizer que ele está um pouquinho mais caro. Quanto? A gente consegue ver, por exemplo, isso aqui, ó, o KNCR, 1,04 é equivalente a 4% mais caro do que o seu valor justo. O MXRF, 3% mais caro do que o seu valor justo. O CPTS está 7% mais barato do que o seu valor justo, que é essa diferença entre 0,93 e 1. Né? Então, assim, sempre é mais interessante a gente pagar barato. Né? Infelizmente, nesse momento, o KNCR está meio caro, né? O MXRF também. Né? Mas se cair para próximo de 1, aí fica mais interessante, porque o seu dividendo pessoal fica num valor mais justo. Tá? Agora, o CPTS, ele é um fundo middle risk, né? Ele tem alguns problemas, mas também ele se encontra um pouco mais barato. Então, a relação aqui, risco-retorno dele, está interessante. O REC-R, por exemplo, que é um fundo que tem um pouco mais de problema, também middle risk, mas está pagando mais, né? Está pagando 11,81. E o MCCI, veja que interessante, ele é um fundo que ele não é tão arriscado assim, mas ele está descontado. Ele está 0,94 e o dividend yield dele 11,34% ao ano. E aí o que é legal a gente usar essa ferramenta aqui também é que a gente pode colocar algumas informações. Por exemplo, ó, se eu quiser só fundos imobiliários abaixo de 1, então entre 0,90 e 1, a gente coloca aqui, então não vão aparecer fundos caros. Eu quero fundos que tenham dividendo anual acima de 11%, por exemplo, eu posso colocar aqui também. Então veja, se eu clico aqui em buscar, a gente já chega a algumas opções filtradas, né? Todos eles fundos um pouco mais baratos, todos abaixo de 1.
E aqui a questão é a seguinte, né? Como eu falei, o REC-R, ele está super barato, mas ele é mais arriscado. De repente você pode fazer um estudo e olhar que o MCCI, um fundo não tão arriscado assim, está pagando quase a mesma coisa. Agora, a gente tem o VGHF, também um pouquinho mais barato, pagando mais. Eu acho que esses aqui são alguns filtros interessantes que você pode fazer para uma análise, né? Então, por exemplo, se você clicar aqui em MCCI, você vai conseguir ver outras informações. Por exemplo, deixa eu colocar um prazo maior aqui, cota ajustada. Por que isso aqui é importante? Porque a cota ajustada já tem tanto a valorização desse ativo quanto os dividendos reinvestidos. Veja que quando eu coloco cota padrão, esse fundo não vai ter uma boa rentabilidade, né? A cota dele saiu de 104 e agora está em 89, né? Então, assim, se a gente olhar só a cotação sem os dividendos, fica muito ruim para os fundos de papéis. Quando a gente coloca os dividendos juntos, aí sim é uma rentabilidade interessante. E aí, obviamente, você pode ver todas as informações do fundo já aqui na tela, né? E o grande motivo da gente investir, os dividendos. Veja o dividend yield médio desse fundo aqui, 13,87, né? Muito bom. Em períodos de taxa Selic alta, de inflação alta, os fundos de papéis serão os que vão pagar mais, tá? Mas, obviamente, tem outros setores da economia que a gente não pode esquecer. Se a gente olhar, ó, o setor de logística, veja, o BTG Pactual está comprando vários galpões logísticos que chamam de filé mignon. Por quê? São aqueles AAA próximos de grandes centros. Vamos pegar, por exemplo, aqui o BTLG para a gente ver um pouco o histórico dele. Então, como eu estava falando, ó, o dividend yield não é tão alto, é só 9%. Mas, quando a gente pensa em valorização também, a gente vê que ele sai aqui de baixo e vem aqui para cima. Em 5 anos, uma rentabilidade aí bem interessante. R$1.000 teriam se tornado 1.380. Então, não se esqueça de fundos de tijolos para longo prazo. Tem até uma outra notícia aqui que eu achei interessante, ó. O HGLG comprou um terreno para construir um galpão para o Mercado Livre. Então, uma baita de uma operação interessante nesse que é um dos maiores fundos que a gente tem na Bolsa. E eu gostei também dessa outra notícia aqui que fala de algumas projeções que os gestores têm para 2025, uma boa notícia para quem gosta de escritórios e também de galpões, que segundo esses estudos aqui, a taxa de vacância, ou seja, de imóveis desocupados na cidade de São Paulo, deve voltar ao patamar pré-pandemia para 2026, né? Então isso é uma boa notícia, porque, né, às vezes demora um pouco, né, muita vacância, é um setor que sofreu muito nessa época de pandemia e pós-pandemia, agora sim pode estar voltando. Ou seja, tijolos para o longo prazo é sempre interessante e para esse curto prazo aqui, aproveitando Selic e IPCA, os fundos de papéis estão brilhando. Deixe aqui embaixo o seu comentário, dúvidas, sugestões que eu posso produzir novos vídeos para vocês. Um abraço e até mais!